Fala galera, Fute News FC na área. Hoje o tema do vídeo vai ser um moleque que, sinceramente, eu acredito que ele pode mudar o rumo da seleção brasileira já na Copa do Mundo do ano que vem. Um garoto que com 18 anos já é protagonista no clube gigante, já foi decisivo em jogo de Libertadores, já chamou a responsa no Mundial de Clubes, já chegou voando na Europa e já virou peça essencial na seleção brasileira. Estevão, uma joia brasileira que tomou o mundo de assalto. Aqui eu já deixo claro logo de cara que, na opinião do canal, o Estevão é sim hoje o grande craque em potencial e possivelmente a maior esperança da seleção brasileira para a Copa de 2026, com o rumo que as coisas foram tomando nos últimos meses. Se tudo caminhar minimamente dentro do normal, eu acredito muito que ele vai chegar para ser um dos protagonistas ou o grande protagonista do Brasil ano que vem. Então vamos imaginar a cena com a Copa do Mundo batendo na porta, o Brasil buscando se reencontrar como uma potência, né? E um garoto de 18 anos carregando parte desse peso com uma naturalidade absurda. Então é isso que o Estevão vem mostrando até aqui. E para entender por que a gente está tão empolgado, vamos voltar um pouco na história. Desde muito cedo, o destino do Estevão ele parecia certo e muito promissor. Ele nasceu em Franca, no interior de São Paulo, e logo criança ele já se destacou nas categorias de base do Cruzeiro. Em 2018, com 10 anos, ele assina um contrato com a Nike. Então foi o jogador brasileiro mais jovem da história a fechar com a marca. Ele quebrou um recorde que era do Rodrigo. Olha o tamanho disso. Isso não é comum, né? Uma marca global não coloca suas fichas assim em qualquer um. Era o mundo do futebol olhando para o menino e dizendo: esse moleque, ele é diferente. Em 2021, ele trocou o Cruzeiro pelo Palmeiras e aí a coisa começou a ganhar corpo de vez, né? No Verdão, o Estevão ele empilhou títulos de base, Paulista Sub-15 e Sub-17, Copa do Brasil Sub-17, Brasileirão Sub-17 e sempre como protagonista, sempre decidindo em jogo grande. E é nessa fase que nasceu o apelido Messinho, por conta do estilo de jogo do Estevão. Canhoto, baixinho, driblador, corte rápido da direita para dentro. Uma comparação com o estilo do Messi e o do Neymar, ele passou a ser automática. A estreia do Estevão no profissional do Palmeiras veio em dezembro de 2023, num jogo que basicamente sacramentou o título brasileiro do Palmeiras. Ele entrou com 16 anos e 8 meses, um dos jogadores mais jovens da história do clube a se profissionalizar. No ano seguinte, em 2024, aí sim o Estevão se consolidou como profissional de vez. Ele jogou muito bem no Brasileirão, terminou com 13 gols, 9 assistências em 31 jogos. Então foi o jogador com maior participação em gols da competição. Foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, entrou na seleção do Brasileirão e ainda levou a bola de ouro como o melhor jogador da liga. Apesar do Palmeiras ter sido vice para o Botafogo, o Estevão foi o grande destaque do campeonato, né? Então, em pouquíssimo tempo, ele não só se adaptou ao profissional, como ele virou o principal jogador do time. Num Palmeiras campeão, competitivo, cheio de estrela, o protagonista é um garoto de 17 anos. Isso não é meteórico, é assustador, né? Não é só meteórico. E não foi só no Brasileirão. Em 2024, ele fez gol em Libertadores, ele decidiu o jogo grande, e em 2025, já com a sua venda acertada para o Chelsea, ele arrebentou no Mundial de Clubes, chamou a responsabilidade contra o próprio Chelsea, que seria o futuro clube dele, fazendo um golaço. E a transferência para a Europa era questão de tempo. Então o Chelsea se antecipou, ele fechou com o Estevão e levou por uma bolada, né? Algo em torno de 34 milhões de euros fixos, mais os bônus, e ele chegou oficialmente em 2025, com 18 anos, para jogar a Premier League. E aí entra outro ponto que a gente precisa valorizar demais no Estevão, a adaptação dele na Europa. Quantos brasileiros que a gente já viu demorar 1, 2, 3 anos às vezes para conseguir se encaixar no futebol europeu, ou às vezes nem conseguir chegar nesse nível. Então com o Estevão a história foi outra. Ele chegou, pegou a camisa 41, entrou num Chelsea em reconstrução, pressão absurda, em pouco tempo ele já começou a render.
Então, ele faz 13 jogos de Premier League, um gol e uma assistência, mas mostrando muita presença, mesmo tendo acabado de chegar. Na Champions, ele participa de um jogo gigante contra o Barcelona, marcou um golaço contra o Barcelona, virou assunto na imprensa inglesa inteira como uma das maiores promessas do futebol mundial. É claro, ele ainda oscila, né? Para um garoto de 18 anos, no nível mais alto do futebol hoje, que é a Premier League, tem jogo que ele vai oscilar, que ele vai sofrer. Recentemente contra o Leeds, ele quase foi expulso, ele acabou dando um pontapé no adversário, um jogo que o Chelsea foi derrotado, mas isso faz muito parte, né, da curva de aprendizado, né? É um jogador em ascensão ainda. A impressão geral que a gente tem, pegando a carreira do Estevão até o momento, é que ele chegou voando, que ele está mostrando personalidade, não se esconde em jogo nenhum, estando bem, estando mal, chama drible, arrisca finalização sempre, ele participa muito do jogo. E o mais importante, tudo isso sem parecer deslumbrado, né? O discurso, a personalidade do Estevão, ela traz pra gente mais uma sensação de trabalho, de humildade, de evolução, que não é só talento, que ele tem muito, mas é uma cabeça boa. Então, se no Palmeiras ele explode, e no Chelsea ele vai sustentando esse hype que está sendo criado em cima dele, é na seleção brasileira que a narrativa, né, Estevão, nosso grande craque, ganha uma força. Primeiro, agora falando da trajetória dele na seleção, ele passou pela base, né? Ele sempre foi convocado para seleções de base, na Sub-17, ele se destaca nos amistosos, nos torneios, sempre foi tratado como uma joia a ser lapidada. Em agosto de 2024, veio o grande salto, né? A primeira convocação para a seleção principal, já para os jogos das eliminatórias da Copa de 2026 contra o Equador e contra o Paraguai. Ele estreou em setembro, entrando no segundo tempo contra o Equador. O Brasil venceu e a primeira impressão já, quando ele estreou na seleção, é que, cara, tem alguma coisa diferente aqui. E agora, em 2025, né, ele deixou só de ser uma promessa também na seleção para virar uma peça essencial. Em novembro de 2025, ele já soma 11 jogos pela seleção principal e 5 gols marcados, alguns deles em jogos grandes, no Maracanã lotado e amistosos de peso na Europa e na Ásia. E aí vem o dado que para mim resume o absurdo do que o Estevão anda fazendo. Ele se tornou o segundo jogador mais jovem da seleção na história a chegar a 5 gols. Ele só fica atrás do Pelé, o que basicamente coloca ele em primeiro lugar, porque o Pelé é um jogador incomparável. Ele fez isso com 18 anos e 7 meses. O Pelé chegou nesse número com 17 anos e 7 meses em 1958. Então, vamos ter uma noção do que é isso. O moleque não está sendo comparado com qualquer um. É o Pelé na estatística, né? Não é um hype de rede social. É número frio, concreto. E não é só fora, né? Só lá fora que a galera está empolgada. Dentro da seleção, o respeito está sendo gigante também. O Ancelotti, né, o técnico da seleção, ele já deixou claro, numa entrevista recente que repercutiu bastante, que o Estevão ganhou a vaga na Copa de 2026, que ele estará na Copa porque entregou desempenho e maturidade em campo. Ou seja, ele não está indo para a Copa por marketing, por ser uma promessa, ou por pressão da torcida, ou ser um queridinho. Ele está indo porque ele joga a bola suficiente para isso. E aqui que entra a opinião do canal, assim, sem muito rodeio, né? Hoje, olhando o cenário da seleção brasileira, Vini Júnior, Rodrigo, Endrick, talvez, né? Martinelli, eu tô citando as opções do ataque, o Rafinha, toda a geração talentosa. Eu realmente acredito em questão de fase, tá, galera? Não estamos discutindo o nível do jogador, o potencial que o jogador tem, mas a nível de fase, hoje o Estevão é, na nossa visão, o jogador com maior potencial para ser o grande craque e a principal esperança do Brasil para o título da Copa de 2026. Por quê? Ele já foi protagonista num clube gigante do Brasil, como o Palmeiras, decidindo título e campeonato com 17 anos. Chegou no Chelsea em crise não, mas um Chelsea complicado de se inserir, numa Premier League que é brutal, mesmo assim está conseguindo se destacar, ser comentado, ser relevante, ser decisivo em jogo grande de Champions. E porque na seleção ele não se esconde, ele entra, chama jogo, pisa na área, faz gol, bate pênalti, chama a responsabilidade de adulto, vestindo a camisa amarelinha. E ele já está quebrando recordes que só Pelé tinha.
e porque ele tem uma característica raríssima também. Ele toma uma tomada de decisão muito madura para alguém tão jovem. Ele sabe quando acelerar, quando desacelerar, quando prender a bola, quando simplificar, quando buscar a individualidade. Isso é muito destacado, isso é muito visível no comportamento do Estevão, nas análises, em todas as análises que são feitas sobre ele. É claro que ele ainda tem muito a evoluir, o físico dele é muito comentado, ele é realmente um jogador muito franzino, né? Ele vai errar, ele vai oscilar, vai ter jogo ruim, mas o teto dele é muito alto. É nível, assim, eu acredito de verdade que ele tem um nível muito claro para brigar por bola de ouro num futuro próximo. Então a grande questão que eu jogo para vocês, né, para incluir o debate no vídeo, é: o Estevão já pode ser tratado como o cara da seleção para 2026? Você acha que o Brasil tem que montar o time para potencializar o futebol dele, sabe? Como a Argentina fez com o Messi ou a França faz com o Mbappé? Ou, vamos lá, né, pensando pelo outro lado, que ainda é cedo, você acha que ainda é cedo, que o protagonismo pode ser do Vini, do Rafinha, né? Temos vários outros jogadores da seleção que têm muito talento, Matheus Cunha, Rodrigo, né? Vocês acham que o protagonismo... tem o Neymar também, eu não posso deixar de citar, tudo pode acontecer até lá, né? O Neymar vem... teve mais uma baixa com relação à lesão, mas também jogou lesionado e provou que tem seu valor, então tem muita coisa acontecendo para a Copa, muita coisa incerta. Eu quero a opinião de vocês, se o Estevão vai chegar mais como a grande esperança ou como o coadjuvante de luxo, por exemplo. Né? Então, espero o comentário de vocês aí. Primeiro, se o Estevão é titular absoluto na Copa, em qual função? Ponta direita, meia mais por dentro, né? E o principal, você acha que ele aguenta o peso de ser a grande esperança do Brasil no Mundial tão cedo? Ele vai chegar lá com 19 anos, eu acredito eu. Então, se você curtiu o vídeo, quis fazer fugir um pouco do tema de notícia, falar mais sobre a trajetória de um jogador. Então, se você curtiu esse formato, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com um amigo que chamava o Estevão de Cuiabá Man e agora vai ter que aguentar o apelido de Messinho. Ou você acha que é tudo exagero esse hype? Será? Vamos debater com calma, mas uma coisa é fato. O Brasil teve o surgimento esse ano de uma joia geracional nas mãos. O Estevão, até o ano passado, era considerado um cara de compor elenco, talvez na seleção, e esse ano, com a baixa de alguns jogadores, lesões, fases ruins, ele pegou a vaga, colocou na mão e ele tá com tudo encaminhado para ser um titular e talvez a principal peça da seleção na Copa do ano que vem. Beleza, galera? Tamo junto, valeu, um abraço.